Morar na França com a cidadania italiana é possível? Terei os mesmos direitos e deveres que um francês? Quais são as vantagens de morar na França? Todas essas dúvidas serão sanadas durante o vídeo e eu trouxe uma convidada especial para responder essas dúvidas, depois da vinheta. Salut mes amis, ça va? Eu me chamo Miriam Gauch-Lester e hoje eu trouxe uma convidada especial para conversar com vocês sobre a adaptação dela aqui em território francês com a cidadania italiana. Salut Raquel! Salut, ça va? Ça va? Vamos lá então, eu separei 10 perguntinhas para Raquel para ela contar um pouquinho então como foi a vivência, a experiência dela por aqui. Então a primeira pergunta, quem é a Raquel? Quem foi a Raquel no Brasil? E a tua experiência aí com morada fora do Brasil, enfim? Bom, meu nome é Raquel, eu tenho 36 anos, eu sou de Santa Catarina, a minha família é do Rio Grande do Sul, então eu ficava entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No Brasil eu já trabalhei como recepcionista, também já fui professora de inglês no CA e aqui eu tô morando há 1 ano e meio. Em Santa Afrique, no caso, né? Chegou aqui mesmo? Eu cheguei no final de outubro, novembro de 2021. Eu cheguei em dezembro, em seguida. A gente não se conhecia. Verdade. Conhecemos aqui, né? Para antes que surja a dúvida aí, não, a gente se conheceu aqui em território francês. Apesar de ambas sermos de Santa Catarina, né? É verdade, né? Floripa, né? Floripa. Floripa, alô Floripa! Eu sou de Blumenau, mas a gente não se conhecia não, gente. Então tá, aí tu morou fora, né? Eu fiz um intercâmbio em 2015 pro Canadá, depois eu fui pra Austrália, fiz pequenas viagens assim pra Alemanha, Suíça, mas esses foram os países que eu fiquei mais tempo mesmo. Que região do Canadá tu foi? Canadá eu fiquei em Toronto por 6 meses. E foi lá que tu aprendeu o inglês? Quando eu fui pro Canadá eu já falava, o meu inglês estava um intermediário quase avançado já, né? Então eu fui para aperfeiçoar mesmo. E na Austrália eu fui para trabalhar, eu fui para Melbourne e daí eu fiquei 1 ano e meio na Austrália. Sem falar inglês? Hã? Qual que tu foi primeiro? Austrália ou... Canadá eu fui primeiro. Mas nenhum deles eu fui sem falar a língua, só aqui na França mesmo que eu fiz essa besteira. E falaremos sobre, né? Chegaremos aí nesse assunto. Então tá, já tinha uma noção do inglês, tu foi lá vivenciar. Isso, aperfeiçoar, vivenciar. Trabalhou. Segundo, como você soube que era descendente de italianos? E como que foi esse processo de recuperação? Então, o processo eu não vou saber te dizer, porque na verdade eu era criança, quem foi atrás de tudo isso foi a minha mãe. Como eu tenho 36 anos, faz bastante tempo, né? Então eu tô desatualizada, né? Não recomendo ter eu como fonte pra isso. Mas, pois é, então assim, foi essa parte aí eu simplesmente adquiri as vantagens sem graças a tua mãe, sem a vontade da mamãe de ir atrás. Isso, sem o ônus, só o bônus. Isso aí. Tu tem irmãos, não? Eu tenho um irmão mais velho, que mora no Brasil. Ele se aventurou por aí também com esse passaporte? Né? Só pequenas viagens, assim, aqui pela Europa. Eu sei que ele foi pra Inglaterra, mas turista mesmo, sem morar, sem trabalhar. Legal. Terceiro, por que a França? Por que a França? Eu tenho uma vontade muito grande de aprender línguas, eu gosto de aprender línguas. Como eu já falava o inglês, eu acho o francês uma língua muito bonita. Aí eu falei, cara, eu quero aprender francês. Então eu decidi a França. E é isso. Foi basicamente pra aprender o francês. Teve algum motivo assim que não, é pra lá? Ou não, só por causa do idioma ou francês, mas... Teve algum motivo assim que te fez decidir, não, eu vou me aventurar na França, ou não? O idioma foi o maior motivo. E eu tenho uma amiga que mora no norte da França, é uma conhecida, ela mora em Estrasburgo. E ela me disse como era a vida aqui, que ela gostava muito. E só me motivou mais. E ela teve família aqui? Ela chegou sozinha? Como é que foi a experiência dessa? Ela veio... Eu não sei exatamente, mas eu sei que ela é casada. O marido dela também
brasileiro, mas ela conheceu ele quando ele já estava aqui. É uma história mais... que eu não sei exatamente os detalhes. Isso faz tempo, sabe dizer, não? Não sei dizer, eu diria que uns 3 anos, talvez. Ah, um tempo suficiente já para ter uma noção. Sim. Para te passar. Sim. Ah, legal. Porque quando é pouco tempo, tudo é novidade, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, é verdade, né? é verdade. Então, se ela tá há 3 anos, já tem uma boa noção, né, para passar aí fontes, né, informações precisas. Verdade. Quarta pergunta. Como foi a burocracia de morar na França com os documentos italianos? Porque tem muita gente que me pergunta se é possível morar na França com documentação italiana, recuperou a cidadania italiana, e como seria essa burocracia, né, para chegar em território francês e se estabelecer por aqui, né? Então, como que foi a burocracia? Foi dificultoso, não foi? Assim, em questão de... É porque a França é burocrática, né? Não interessa de qual nacionalidade... Eu sempre falo isso. Não interessa de qual nacionalidade você é. Mas em questão de, assim, como faz parte da União Europeia, eu posso trabalhar, eu tenho o direito de trabalhar, em questão a isso não tem problema nenhum. Foi só assim, você tem que fazer a carta vitale, e aí isso que demorou um pouco, demorou uns 2 meses para sair, então foi só essa a questão, né? Além de ter acesso à saúde pública, é como se fosse um CPF, né? Você precisa desse número para conseguir ter as ajudas do governo, fazer os estudos que eu cheguei a fazer, então eu fiquei um tempo assim no limbo, só esperando sair. E aí eu lembro que quando eu mandei os documentos, eles demoraram 1 mês para me responder dizendo que faltava o documento, e é tudo por carta aqui, né? Então, daí eu consegui o documento, enviei, aí depois de 1 mês eles me deram o meu número de segurança social. Então, essa que é a tal da burocracia, mas tirando isso, simplesmente por eu fazer parte da União Europeia, é tranquilo, eu posso trabalhar, eu posso estudar. Então, tu não pediu autorização, né, de residência, porque não é obrigatório para cidadão europeu, tá? É facultativo. Ela foi direto já para o Vitale, que é o número de seguro social. E essa questão de carta, gente, é bem assim mesmo. Às vezes tu manda todos os documentos que estão ali, mas inventaram que falta um, e daí a gente devolve uma carta dizendo que falta o documento X, aí tem que enviar de novo. Enfim, é um estresse. Né? E eles demoraram 1 mês só para me enviar a carta para me dizer que faltou documento. E aí reenviei, daí depois de 1 mês saiu o número, sabe? Então essa. E aí a importância também do planejamento financeiro, né? Porque tu vai contar essa parte ainda, mas enfim, a Raquel quando chegou aqui ela tinha onde ficar, né? Ela não estava só, né? Ela querendo ou não teve uma ajuda assim, né, para se manter por aqui pelos primeiros meses, né, pelo menos. Agora, se você chega sozinho, você precisa se virar, não conhece ninguém aqui, aí vem a importância do planejamento financeiro. Isso leva 2 meses para sair o teu número de seguro social, quer dizer que muitas, né, das vantagens ou das ajudas do governo você não terá acesso. Existem algumas empresas que te contratam sem esse documento, outras já não. Tu tem que ter esse número de seguro social em mãos, então aí... 1 mês para te responder que falta o documento, aí tu manda de novo, mais 1 mês ou 2 para tirar o documento. Já foram 3 meses brincando. Então aí é a importância. Próxima pergunta, 5ª. Você conseguiu trabalho fácil na França? Aí que tá. Consegue, né? Não sei como é nas cidades maiores, né? Por ser uma cidade menor você consegue, fácil. O que me impediu foi a língua. Aí que tá. Se você não quer escolher muito, né? Quer trabalhar no mercado. No mercado. Eu ia falar. No mercado. Eu ia falar, mas eu falei. Pode. Você vai conseguir fácil. Se você quer trabalhar assim no mercado, repondo mercadoria, serviços mais faxina, com certeza. Até bar às vezes é difícil, bar, restaurante, porque tem atendimento ao cliente, então não é complicado. A gente precisa falar, né? Não adianta. Então assim... E não queria te interromper, mas tem muita gente que me pergunta, Miriam, eu tenho documento, né? Recuperei cidadania italiana, luxemburguesa, enfim. Quero ir morar na França, mas não sei francês. Complicado, né? Não recomendo. É bem difícil. Pelo menos uma noção de comunicação, né? Não precisa ser aquele francês assim, polido,
impecável, mas para conseguir se comunicar pelo menos. Eu que tenho experiência com línguas, né, e como professora também, eu sempre recomendo assim, ter uma gama grande de vocabulário. Tu não precisa saber conjugar o verbo perfeitamente, mas assim, se você tiver vocabulário, você vai entender o que essa pessoa está falando, o que ela está te pedindo, né? Você mesmo assim vai falar que nem um indiozinho, não tem problema, mas o vocabulário é o essencial, é o principal para você conseguir se comunicar e entender o que a pessoa está falando. E falando nisso, eu não coloquei aqui no roteiro, agora eu vou pegar a Raquel de surpresa. Não coloquei no roteiro, mas eu acho bem relevante, né? Importante falar sobre. É que cada pessoa tem uma forma de aprender. Isso é qualquer assunto, né? Vamos focar no idioma hoje. Eu também sou professora, né? Eu era professora de língua portuguesa, né? Por formação mesmo. E a Raquel também teve a experiência de dar aula de inglês. Temos duas professoras aqui. Então, e é fato, né? Comprovado pela ciência que cada pessoa tem uma forma de aprender. Eu quero saber de ti o que te ajudou a adquirir esse vocabulário, então, né? Por quais aplicativos, de que forma que tu estudou o francês. Porque assim, já faz 1 ano e meio que eu tô na França, né? E hoje em dia não posso... Na verdade, a gente tem que se perguntar o que significa fluência, né? Eu acredito que fluência não é você falar sem erros, não é você ser perfeito. Pra mim, na minha concepção, fluência é você conseguir falar sem precisar pensar, sem travar. Ai meu Deus, e agora? Isso é fluência pra mim. Então eu já posso dizer que eu consegui adquirir uma fluência. Não tô perfeita, mas eu já consigo, assim, tenho que falar, eu falo. Isso em menos de 1 ano, né? E do que eu tô falando? O que te ajudou, afinal, no começo, assim, tava aprendendo idioma ainda, o que te ajudou a ter esse vocabulário que tu mencionou? Então, eu acho que assim, ó, você tem que ter, é uma questão de autoconhecimento. Você tem que se conhecer para entender o que te facilita a aprendizagem. Para mim, facilita escutar, porque eu sou uma pessoa muito auditiva, e falar. Ah, mas como é que eu vou falar se eu não sei falar? Você tenta. O que sair é errando que aprende, né? Eu sou assim. Então, assim, pra mim ajudou muito ir nas aulas, e a gente ia em aulas juntas, a gente chegou aí em aulas juntas, ela anotava tudo, ela estudava loucamente. A doida da gramática. A doida da gramática, ela assim... Eu ia lá, eu mal anotava, eu não anotava. Para de estudar assim, guria! Eu não anotava e eu simplesmente memorizava. Isso é uma outra coisa também, a gente tem que... Não, mas a Raquel tem uma memória fotográfica. A gente tem que exercitar a memória também. A memória é muito importante quando tu tá Ela sabia qual era a página, a linha do caderno que anotou o negócio. Isso não existe, gente, pelo amor de Deus. E eu lá, meu Deus, né, nas minhas anotações, e ela, tá, é isso. É desleal o negócio aqui, mas enfim, vai. Mas eu também, depende, tem gente que tem mais dificuldade para aprender uma língua, tem gente que tem mais facilidade, eu tenho uma facilidade muito grande para aprender línguas. Mas enfim, né, estamos falando de pessoas assim que nem sempre sabem como é aprender uma... Ou por onde começar, né? Essa é a verdade. Isso, mas eu acho que é uma questão de autoconhecimento, né? Então assim, tem uma outra brasileira que a gente conhece aqui, que ela começou que nem a gente, no mesmo nível, e ela lia muito. Eu não sou muito de ler, mas eu acho que você tem que ler, óbvio, tem que assistir coisas que te interessem. Eu até recomendei pra Miriam uma época, eu baixei um aplicativo de mangá. Verdade. E era mangá tudo em francês, e era muito divertido, porque tem a história, tem os desenhos, então você vê o contexto, você entende. Então, assim, você tem que ir atrás daquilo que te facilita, né? Que te facilita, que você gosta, né? Então, pra mim, sempre foi ouvir, tentar falar. O mangá, hoje em dia eu já nem leio mais o mangá, até parei pela metade das histórias, mas me ajudou bastante também. Tem gente que é mais visual, tem gente que é mais auditivo, né? Aí é que tá o autoconhecimento, né? Pra saber qual é o caminho que você vai tomar para adquirir esse vocabulário. Exatamente. Eu, por exemplo, eu não gosto muito da gramática. Então, eu acho que assim, como a gente começou do zero, no começo a gramática é muito essencial. Ir para a sala de aula é essencial. Outra coisa que eu sei que eu não gosto de estudar sozinha.
A Miriam estudava sozinha em casa. Eu odeio estudar sozinha. Eu gosto de ir lá na sala, interagir, dar risada, conversar. Então, cada um tem que saber o que... Porque tem que ser um aprendizado, tem que ser gostoso. Não pode ser um sacrifício, né? Então é isso. Mas eu confesso que até hoje essa questão de estudar pela gramática me atrapalhou bastante, porque já comentei isso em outros momentos, principalmente lá nas redes sociais, porque é diferente o francês do dia a dia que eles falam. Ninguém fala de forma, né, formal, assim, tudo certinho. E quando fica muito paranoico na gramática, tu quer formar a frase impecável. E nem eles falam dessa forma. Aí é que tá a dificuldade da comunicação. Eu acho que a Miriam, agora fazendo uma avaliação, né? eu acho que a Miriam, ela ficava muito focada, assim, em falar perfeitamente, né? Verdade. E eu falava pra ela, assim, tu tem que ter também uma malandragem pra aprender. Maldade do negócio. Tem que ter uma malandragem, porque às vezes, assim, alguém vem na rua e te pergunta uma informação, que nem aconteceu com o Hélio, né, teu marido, tava tendo um evento, e aí alguém veio pedir uma informação, tu não entendeu. Eu fiquei pensando na frase, né, pra tentar traduzir certinho. E o Hélio, assim, tu tem que ter um raciocínio rápido, assim, o que tá acontecendo na cidade, tá acontecendo isso, ele tá perguntando disso, e daí tu vai lá e fala, né, é lá, tal. Essa malandragem, assim, sabe? E foi, né, já falando em aprender o idioma, meu marido, ele não é de estudar, ele não gosta de sentar e estudar, apesar que ele foi professor de matemática, mas ele é muito racional, ele não gosta de ficar ali horas estudando. É mais ou menos que nem eu também. E ele aprendeu, gente, bem rápido, assim, bem rápido, um ano e pouco. Mas hoje ele se vira mais do que eu, assim, porque ele é muito carudo, é cara de pau, assim, ele vai tentando e vai errando e vai... E daí a pessoa meio que não entende, daí daqui a pouco ele faz uma mímica e vai, entendeu? Então a comunicação existiu, houve comunicação, é o suficiente. Então assim, você tem que usar todos os sentidos, né? O contexto, assim, ele falou isso, o que tá acontecendo aqui, É isso. E antes de continuarmos, quero te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo todo domingo sobre a França. Vamos continuar, tem mais. Sexta pergunta. Como foi a sua jornada? Aqui eu vou até fazer devagar, vamos lá, porque agora vem uma parte, né, delicada. Muita gente quer saber, então peraí, vamos devagar, de novo. Como foi a sua jornada como estudante no país? Do FLE, o curso do francês, permis de conduire e outras formações. Então não vamos falar por enquanto da ajuda do governo, que é outra coisa que muita gente quer saber, pula essa parte. Quero saber na prática mesmo como que é esse ensino deles, né? Lá na sala de aula, formação, certificado, como é que funciona na prática? Tá. Mas como é que eu vou falar? Vamos para o flow primeiro. Como é que eu vou falar disso sem falar da ajuda? Porque na verdade eu só consegui fazer essas formações porque eu não precisei investir nelas, né? Quem investiu foi o governo. Já estragando a tua... Não, mas vamos lá, porque vai ter mais ajuda do governo que tu recebeu coisa e tal. Tá. Então, eu fiz um curso chamado FLE Pro, que é francês língua estrangeira, né, para quem não é falante do francês. Tem a duração de 3 meses, é um intensivo e é de segunda a sexta-feira, das acho que 8h30 da manhã até as 4h30 da tarde, por aí. Então, assim, é bem intenso. Eu acho muito válido para quem está começando, para quem não tem noção nenhuma. E eu comentei em outros vídeos, gente, esse é o curso que eu comentei com vocês junto à Greta, que é financiado pelo Pôle Emploi. Isso. Só que a gente já vai falar desses valores e tudo mais, só que eu já mencionei para vocês, só que eu não fiz, então eu não tive a vivência, né? Então como é que acontece isso na prática? É bem prático, é bem funcional, a didática de ensino, como é que foi isso? Então, vai depender, né? Tinha vários professores, tinha acho que 2 de gramática, como era francês língua estrangeira pro, então era profissional para reinserir as pessoas que vêm de outros países no mercado de trabalho, tinha a parte mais vocacional, então tinha uma vez por semana uma matéria, né, que te ajudava a encontrar assim, com o que tu quer trabalhar, com o que tu trabalhou no teu país, você quer continuar nessa área ou não, né? Então tem essa parte bem interessante, assim, mais voltada para o mercado de trabalho mesmo, né? Que é
projeto, assim, né, pra te reinserir aprendendo a língua ao mesmo tempo. Uhum. E até a Raquel pega no meu pé até hoje, e de fato acho que eu pequei nisso, que quando chegou os meus documentos eu cheguei, né, saí desesperada para arrumar um emprego. E consegui, menos de uma semana eu consegui, de fato, mesmo sendo uma cidade pequena eu consegui bem rápido, mas eu não pude aproveitar essas oportunidades que tem, como, né, o curso do FLE. E aproveitando, gente, se você chegou em território francês, você começou a trabalhar, se você pedir a conta, você não tem direito a essas formações que ela vai mencionar aqui para vocês, então é bem importante. Mais um motivo para você vir com um planejamento financeiro ok em dia, para você ter um tempo, né, 3 meses de curso, 2 meses para chegar ao Vitale, né, que é o número de seguro social, porque é uma oportunidade, né, mas como eu hoje, se eu pedir a conta do meu trabalho e querer fazer, eu já não tenho direito, porque meio que pela lógica da lei, se eu pedir a conta é porque eu, por pura vontade, quis sair e tentar outra coisa, então é onde você não tem mais ajuda do governo. Então é legal você chegar em território francês, não, primeiro eu vou fazer o francês, Isso. Depois eu vou ver qual é a carreira que eu quero fazer, dependendo da carreira tem o curso que a vai mencionar, outra formação também. Então por isso que é legal, vir assim com o financeiro pelo menos uns 6 meses. É isso. Pelo menos para você conseguir aproveitar todas essas oportunidades. E a É. formação, como é que foi a... Daí depois do FLE Pro, assim, eu sou muito exigente comigo mesma, né? Então assim, eu poderia ter arrumado um emprego, poderia, mas eu quis melhorar mais ainda o meu francês, né? Eu acho que o foco era diferente também, né? Eu como sim. tenho família, filho e tal, a Raquel não, a Raquel veio mesmo para aproveitar as oportunidades, para crescer, evoluir, aprender um novo idioma, então os objetivos eram diferentes, né? Tem isso também. É verdade. Então, assim, como eu queria melhorar ainda mais, né, o meu francês, eu não estava satisfeita com eu saí de lá com um francês A2, né? Ela fala da prova, que é bem legal também, para você saber o nível ali. Tá, isso. Depois que tu termina o FLE Pro, no final, eles marcam a prova, que é a prova de nivelamento, que vai te dar o certificado para você comprovar qual é o teu nível de francês, né? E eu saí de lá com um A2. Tem A1, A2, que é o básico, né? O debutant. Tem B1, B2 e C1, C2. E daí, no final do FLE Pro, eu saí de lá com o A2. Quase com o pezinho no B1. Tu lembra como é que é o nome dessa avaliação? DCL, se não me engano. Porque tem dois testes, né? Duas avaliações diferentes, que é o DELF, se eu não me engano. Tem um que é o DELF, que você sai com um diploma, você se inscreve para a prova B1, por exemplo. Você vai lá e faz a prova. Se você for B1, você vai ganhar um diploma, um certificado que você é B1. Porém, se você não passar na prova, você fica sem nada. Você não tem o diploma do nível que você sabe. E tem essa outra avaliação que ela fez que vai te dizer, aí a diferença. Vai te dizer qual é o seu nível. E daí sim vai, né, meio que gerar ali, não, você é um nível A2, como aconteceu contigo. Isso. Eu só não lembrava o nome dessa avaliação aí. DCL. Mas tem diferença. E daí, então, assim, eu queria ser pelo menos B1, B2, né? Então eu entrei em outra formação. O nome da formação é Projeto Professionnel, que é uma formação bem vocacional mesmo. Essa durou 4 meses e é para te reinserir no mercado de trabalho, mas é para pessoas que estão querendo mudar de área, que não sei o que eu quero fazer, eu fui professora durante toda a minha vida e agora eu quero fazer uma reconversão, né? Então, assim, mais... A formadora, ela era coaching, então, assim, tem muito, assim, tem muitos exercícios pra você melhorar a tua autoestima, pra você ter mais confiança, tudo isso, né? Mas esse não é pra estrangeiro, não é que não é pra estrangeiro, não é focado em estrangeiros, então tinha eu e mais uma brasileira só, o resto eram tudo franceses mesmo. Olha só. Então esse foi, assim, acho que o que melhor me ajudou no francês. Só uma coisa que eu esqueci de falar, do FLE Pro tem um estágio. Bem importante. Isso. Nem eu lembrei. O estágio do FLE Pro é de 2 semanas,
Aí eu fiz num hotel, na recepção de um hotel. Que é você que escolhe, né, onde você vai Isso, estagiar. você escolhe é você onde que tem que ir atrás. É você que tem que ir atrás. Quando eu comecei, isso é uma coisa importante de falar. Quando eu comecei, eu pensei que, tô fazendo o curso, eles vão conseguir pra mim o estágio. Não, sou eu que tenho que... Eles te ajudam a fazer o currículo, né? Eles te ajudam a fazer o currículo no modelo francês, a lettre de motivation, que não sei como falar. Letra de motivação, carta de motivação. Cartas de motivação, né? Porque tem essa burocracia da França, né? Não é só entregar o Teve que entregar o currículo, a carta de motivação. Isso. E mesma coisa que arrumar um emprego, então. Exatamente. E é muito bom, né? Pra quem tá tímido, porque tu tem um aval, assim, tu tá falando, olha, eu tô fazendo o curso tal, eu preciso fazer um estágio, então assim, parece que facilita a coisa. E tu sentiu, assim, uma resistência das empresas de recepcionar um estagiário nesse sentido? Não, eu acho que é muito da cultura deles aqui, eu acho que eles estão muito acostumados. Verdade. Isso, eles estão muito aqui acostumados. Desde o colégio, no colégio já começa o estágio, gente. A minha filha, com 14 anos, terminando no colégio, já teve um estágio também. Ela foi estagiar numa creche, né? Mas é bem legal, porque aqui desde muito novinho ele já começa a estagiar, é bem interessante. Eu acho que as empresas devem ter algum desconto nos impostos, né? As empresas que pegam os estagiários. Sim. Então é muito, faz parte da cultura, então tu não tem que ter por que ter vergonha, né? Então, enfim, daí eu fiz o estágio de 2 semanas num hotel, na recepção, e foi muito interessante porque eu tinha que falar no telefone e tal, e eu que tava começando, né, na língua, assim, foi um pouco... Mas como era um estágio e eu já tinha avisado, né, eles já sabiam que era para quem é estrangeiro, eles foram muito pacientes, né, então foi bem tranquilo. E a segunda formação teve 2 estágios, o primeiro estágio de 3 semanas e o segundo estágio de 2 semanas. Então isso é muito bom, assim, pra e você até eu acho que até antes mesmo do estágio, eu acredito que tu tenha praticado mais um francês, porque tu comentou que só tinha mais uma brasileira, o resto era tudo francês, então automaticamente tu praticou mais o francês. Isso é uma coisa que eu falei pra Miriam. Às vezes é melhor você não fazer né? Se você tá começando, melhor fazer um curso voltado pro francês. Mas se você já tá assim, consegue se comunicar, consegue entender, faz um outro curso que não tem nada a ver com línguas, sabe? Que daí você tá ali no dia a dia mesmo e continua aprendendo, vai sempre continuar aprendendo, né? Principalmente aqui, né? Porque no Brasil, né? Na verdade tem inscritos aqui de várias regiões do mundo, né? Tem italiano, tem espanhol, tem, enfim, Portugal, tem bastante gente de Portugal acompanhando, mas eu acho assim que no Brasil é um país que a gente quase não tem acesso ao francês. É difícil, é exótico. É bem difícil quem fala francês, né? Claro que tem professores de francês, mas eu digo assim, no dia a dia é muito mais fácil o inglês, espanhol, do que o francês, né? Mas a Raquel se refere assim, ó, você chegou aqui, você já tem uma noção de francês, então procura uma formação, né? Pula direto para formação. E o que mais tem é formação. Nossa, tem muita formação aqui que o governo paga, né? Um ponto positivo da França, gente, é que, principalmente se você quer estudar, a França é uma mãe. Sim. Nesse sentido, assim, ó, ela te ajuda financeiramente, ela te dá várias oportunidades, né, de formações diferentes, de tempo diferente, desde 1 mês até 2 anos, ou até mais, né? Tudo bancado pelo governo. Então, assim, é o país para estudante. Eu acho que quem quer estudar é aqui mesmo. É isso aí. E a permis de conduire? A permis de conduire, eu não finalizei, né? Ainda tô fazendo. Que feio. Eu ainda tô fazendo. Mas é que assim, a pior parte é o Code de la Route, né? Que são as leis. E aí, pra quem é estrangeiro, assim, o negócio já é difícil pra quem é francês mesmo, né? No Brasil, eu trabalhei por muito tempo em autoescola, gente. Mas vamos ver se é igual. No Brasil, a primeira habilitação, né, você tem que assistir aula teórica. Sim. Eu acho que era umas 3 semanas ou mais de aula. Aqui tu vai quanto precisar. Mas você vai pagando daí a aula, não? Então, na verdade, eu não paguei. Tem ajuda do governo. Tem ajuda do governo. Tu não conseguiu? Tu continua ainda isso? Isso. Na teórica, na teoria? Isso. Tá. E depois disso tem que prestar uma prova? Tá. E depois vai pra aula prática? Exatamente. É a mesma coisa, então? Mesma coisa. E a aula prática, quantas aulas é? Tu lembra? Quantos são? Vai depender.
Vai depender. O mínimo é 20 horas. O mínimo é 20 horas. E eu No até Brasil, se eu não me engano, tá 25 aulas. Uma coisa assim, aula. Eu fiz uma avaliação até, né? Como eu já tinha dirigido no Brasil, eu poderia fazer menos, mas como tem um mínimo de 20, Então já tem uma noção de direção, por isso. Por isso que é menos, então. Ok. E daí falta o que pra terminar, que tu falou que tu não terminou? Passar na prova. Não, mas não é isso. Eu ainda... Ótimo! Eu ainda não fiz a prova, por quê? Porque eu ainda não me sinto preparada, porque é o que eu falei. Se já é difícil pra quem é francófono, porque tem as pegadinhas, assim, sabe? Quando ele faz uma pergunta, ele fala, sempre que você tem que prestar muita atenção nessas... Interpretação de texto. Isso, nessas pegadinhas mesmo, né? Então, eu até sei que tem o Code de la Route para quem é estrangeiro, mais simplificado em rodez. Legal. Só que tem que ir até rodez fazer, né? Então, fica meio inviável pra gente. Rodez fica aqui na nossa região, gente, na região administrativa de Occitanie, mais ao sul da França, né? Então vai depender também a região, né? Que a pessoa vai estar, enfim. Teria que pesquisar. A própria autoescola vai saber dizer também, provavelmente. Mas enfim, e daí foi um desafio que eu me impus, assim, né? Eu falei, cara, eu vou conseguir. Então, assim, demora mais que as outras pessoas? Demora, mas assim, tem 40 questões a prova. Então, assim, você faz um simulado, né? Toda vez. Acho que são 40 no Brasil também, se não me engano. Já faz um tempinho que eu saí de autoescola, mas acho que é isso. O máximo que tu pode errar agora é 4 ou 5. Teria que acertar 28 no Brasil. São 40 questões, se eu não me engano, teria que acertar 28. Aqui é o máximo de erros. Eu sei que o máximo de erros, eu acho que é 4 ou é 5. Então. Eu acho que é 4. A verificar a veracidade da informação, mas é 4 ou 5. Vamos dizer que é 4. E tu tava fazendo pra carro e pra moto? Só pra carro. E daí, da outra vez que eu fiz o simulado, eu errei 7. Então, eu tava muito orgulhosa de mim mesma, sabe? Mas no começo, eu errava... Eu acertava, sei lá, 10, sabe? Então... É difícil, né? É progressivo, assim. Já tive vários alunos também que, por mais que fosse explicado em sala de aula na língua nativa, o camarada não conseguia passar. Então, tem o seu nível de complexidade, né? Estudar lei não é tão simples assim. Isso, mas é muito bom, assim, pra... E eu não sei como é que são as pegadinhas daqui, né? Mas na prova de legislação cai coisa de artigo tal, lei tal, enfim... Tu não sabe o que é uma lei, artigo, parágrafo, vai saber? Então, é bem complexa a situação mesmo. Mas, enfim... Existe a possibilidade de fazer permissão de conduzir pelo governo também. Existe. Ok, próxima pergunta. Agora sim, financeiro. Din-din, governo. Quais foram as ajudas que tu ganhou do governo? Quanto que são essas ajudas, falando de dinheiro, né? Então a gente sabe já das formações, mas quanto que isso te ajudou financeiramente? Então, como eu não estava trabalhando, eu recebi o RSA, que eu nem sei o que significa. Ótimo! Eu só sei que o RSA, mas não sei se foi RSA. Não sei. Vou colocar na tela se eu encontrar. Vai encontrar. Ótimo. Enfim, é a ajuda do governo para quem não está trabalhando, né? E tendo esse RSA, você pode fazer as formações também. Então eu recebia, além da bolsa, eu recebia mais o RSA. E quem quer fazer o FLU vai receber quanto financeiramente? Então, à peu près, mais ou menos uns 500 euros. Bruto. Isso, mais ou menos uns 500 euros. E as outras formações? Tu lembra? A formação do projeto profissional, acima de 25 anos você ganha mais. Eu ganhava 700 euros. Bruto. Isso. Mais para fazer o curso, isso e mais o curso ou não? Não, é 700 euros, mais o RSA, e daí como 700 euros é bastante, o RSA vinha uns 200 euros, vinha um pouquinho menos. Dava em torno de 800, 900 bruto por mês. Isso, dá isso. Mas vale a pena, porque se você for trabalhar, tipo eu trabalho no Carrefour, 36 horas semanais eu ganho 1.300 trabalhando. 1.300 limpo, mas... Enfim. Você tá ganhando pra estudar, né? Aí é que tá a diferença. Claro, se você não tiver filho, né, tudo isso, tem que ver tudo isso. Próxima pergunta, 8ª. Você achou o francês uma língua fácil de aprender, comparando com o inglês? Não. Pas du tout. Não é? Pas du tout, não. Foi, nossa,
É engraçado porque é mais parecido com o português, né? Em comparação ao inglês. Isso. Mas foi muito mais difícil. Eu não sei explicar porquê, mas o inglês entrou por osmose, assim. O francês, eu patinei muito, assim, no começo. Eu ouço muito assim, quem fala português fala francês. Não. Não é bem assim. Não fala nem espanhol. É uma língua bem complexa, tá? É bem complexa. Mesmo que seja derivada do latim, né, essas línguas, mas mesmo assim não é fácil, não, né? Mas enfim. Então aí a palavra da professora de inglês comparando com o francês. Nona pergunta. Se alguém te perguntasse, valeu a pena? Devo largar tudo e ir para a França também? O que você diria? Eu acho que vai depender do que tu tá largando. O que é largar tudo, né? Se você tem uma vida muito estruturada, boa no Brasil, eu não acho que vale a pena. Porque talvez tu já tenha comentado em outros vídeos, né? Que aqui você consegue viver, você consegue ter um nível de vida bom, mas você não vai enriquecer, né? Tem que tirar isso da cabeça. Já comentei também. Não vai enriquecer, tu consegue ter uma vida boa, numa casa confortável, né? Qualidade de vida, né? Quem tá procurando pode... qualidade de vida, eu acho que bacana. Isso, pode ter um carro melhor do que tu teria no Brasil, mas não é aquela coisa assim, nossa, vou ficar rico. E tem muita gente que procura um país estrangeiro para ir para lá trabalhar um tempo, juntar uma grana para voltar para o seu país. Eu acredito que a França não é esse país. Dificilmente, né? A não ser que você esteja sozinho, enfim, que consiga economizar muito, mas quem vem com a família, eu acho difícil você conseguir viver aqui e guardar uma grana para voltar para o seu país. Então, isso. É questão de expectativa de vida mesmo. Isso. Mas dá para viver bem. Dá pra viver bem. 10ª e última pergunta. Onde você se vê daqui a um ano? Então, eu gostei muito da França. Eu acho que foi 1 ano e meio. Eu tô há 1 ano e meio aqui, né? Foi 1 ano e meio muito válido. Principalmente pro objetivo que eu tinha, que era de aprender uma nova língua. Mas eu já tô pensando em me mudar de novo. Porque eu sou assim, eu não fico muito tempo nos lugares, né? Então, eu acho que daqui a um ano, provavelmente eu estarei nos Estados Unidos. Eu tô com planos de ir pra lá. Eu tenho um conhecido que foi pra lá. E eu acho que eu vou pra lá. Já sabe o inglês, já fica mais fácil também. Que eu não recomendo ir pra outro país sem falar a língua. Viu? Eu sempre falo isso. Mas por que Estados Unidos agora nesse momento? Quais são as tuas expectativas? Então, eu sempre tive o sonho americano, assim, bem clichê, né? Mas eu sempre tive o sonho americano. E como apareceu essa oportunidade de uma pessoa que eu conheço estar indo pra lá, eu vou agarrar essa oportunidade. Mas é um sonho que eu sempre tive, né? Então, eu acho que eu não posso falar nada muito mais assim, não, é porque lá tem... É um sonho, ponto, né? Então eu vou seguir esse sonho e eu acho que foi uma oportunidade que surgiu que eu vou agarrar. Eu nunca pesquisei a fundo sobre os Estados Unidos, mas o pouco que eu sei é que os Estados Unidos é totalmente o inverso. É mais moderno. Da França, é totalmente o oposto, assim, né? A questão mesmo tecnológico e financeiro. Eu acho que os Estados Unidos é esse lugar que você está procurando, talvez, de trabalhar um tempo, juntar uma grana e voltar para o seu país. Isso. Coisa que a França não é. Então, acho que é a principal diferença. E, de novo, vai de expectativa de vida também, né? O que você está procurando para você. Isso. Assim, uma coisa que eu tenho noção é que a saúde pública nos Estados Unidos, né, não é que nem aqui. Aqui eu precisei ir no hospital no começo do ano, né, fazer um exame e eu não paguei nada. Eu fiz eletrocardiograma, eu fiz raio-x e não paguei nada. Nos Estados Unidos você tem que sempre guardar um dinheiro para uma emergência, porque senão é facada, né? Então tem essa vantagem a França. Então, obrigada, Raquel. De nada. E se porventura a gente não respondeu todas as perguntas, né, todas as suas dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu passo para Raquel. Quer deixar o teu contato, Raquel? A gente bota na descrição. Pode ser? Tá. Então manda pergunta lá, bombardeia a Raquel de pergunta pra gente sanar todas as suas dúvidas. E obrigada, eu te espero no próximo domingo. A bientôt.